Mensagem é o meu papel no reino de Deus. O meu papel no reino de Deus. Vira para a pessoa do seu lado aí, dá um sorriso para ela, de máscara, de preferência, e fala para ela assim: qual é o seu papel no reino de Deus? O seu papel no reino de Deus. E é tão interessante porque a Dai me mandou esse tema e aí a gente já fica desesperado, né? Deixa eu pesquisar, deixa eu procurar. Quem aqui já levou, sei lá, uma abertura na célula? Ó, você tá com a abertura essa semana, viu? Vixi, meu Deus, você já vai pesquisar, já vai estudar. Aí você já quer saber o que o salmista Davi disse, por que ele falou aquilo. E na hora eu fui começar a perguntar para Deus: Deus, mas eu pedi água e nem bebi. Aplauda o Senhor aí, só para dar o gole. Amém. Sentindo a garganta seca aqui. E a gente sempre procura, e assim foi comigo. Eu comecei a perguntar para Deus: Deus, qual que é o meu papel no reino? Porque geralmente nós desempenhamos muitas funções, né? Geralmente, acho que cada um que está aqui serve, seja na sua célula, seja onde for. E geralmente nós desempenhamos muitas funções, mas a minha pergunta foi: Deus, qual que é o meu papel no reino? Não sei se você já se perguntou isso. Ontem a gente teve um filme de homens aqui. Por sinal, o culto de homens ontem foi diferenciado, né? Foi muito bom. E lá teve uma cena do filme que o rapaz ele vira e ele faz assim para Deus: Deus, mas o que o Senhor quer de mim? E essa foi a pergunta de Deus: o que o Senhor quer de mim? E aí lendo a palavra, estudando, eu descobri que o meu e o seu papel no reino de Deus é sermos filhos. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: o seu papel no reino de Deus é ser um filho. Para você que é mulher, ser filha. E quando que eu descobri isso, que eu falei: nossa, meu primeiro papel, Deus me deu aqui 5 funções nossa dentro do reino de Deus. E o primeiro papel, antes de qualquer coisa, é ser filho. Por quê? Porque antes de você ser servo, você é filho. Antes de você ser amigo, você é filho. E a Bíblia vai falar de um texto muito interessante. Esse texto está lá em Lucas 15. Eu vou pedir para abrir depois só a parte final. Só que olha que interessante, o nosso primeiro papel no reino de Deus é ser filho. A Bíblia fala de um homem que tinha 2 filhos. E em certo momento a Bíblia fala que um dos filhos fala: pai, eu quero a minha herança, eu quero receber o que é meu. É tão interessante porque esse pai representa Deus. Os filhos podem representar eu e você. E o ambiente que ele está falando ali de trabalho, de alegria, de festa, representa o reino. Amém? E a Bíblia fala que aquele jovem, ele pega a herança do pai dele, ele pega aquilo que era parte dele, mas não naquele momento, e ele sai da presença de Deus. E é muito interessante a gente ver um gancho, porque antigamente o papel do antigo desviado era aquela pessoa que não ia para a igreja. A Dai até citou aqui que muitas vezes as pessoas elas estão dentro da igreja, mas estão com seus corações longe. E quando a gente olha para esse filho, antigamente a gente via isso, né? Fulano se desviou, ou seja, fulano não está mais na igreja. Só que hoje não, hoje muitas vezes as pessoas elas estão desviadas do propósito, do caminho de Deus dentro da igreja, servindo, mas estão com seus corações distantes. E a Bíblia fala que esse filho, ele pega seu dinheiro, vamos imaginar aí uma quantia. Ele recebeu uns 2 milhões de reais. 2 milhões de reais ajuda alguém aqui? Dá para resolver uns problemas? Dá para resolver uns B.O.? E a Bíblia fala que esse filho, ele começa a gastar seu dinheiro. E tudo aquilo que você gasta demais e não repõe, vai acabar.
Experimenta juntar dinheiro e depois só fica gastando o dinheiro que você juntou. O que vai acontecer? Vai acabar. É nítido, é fato. E a palavra de Deus fala que aconteceu isso com esse jovem. E em Lucas 15, verso 17, Lucas 15, 17 e 24, na versão NTLH, por favor. Lucas 15, 17. Amém? E diz assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Próximo verso. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Note que esse filho, ele sai da casa de Deus, ou seja, ele sai do reino, e a primeira colocação quando ele volta para o reino é: me torna um trabalhador. Mas olha o próximo verso. Então saí dali e voltou para a casa do pai, Deus. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do seu filho correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e a sandália nos seus pés. Também mata um bezerro gordo, vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. E por que para mim foi um choque? Eu entendi que o primeiro papel nosso no reino é ser filho. Esse filho, ele chega diante de Deus com a condição de servo. Ele foi para o mundo, ele vacilou, cometeu os erros dele, e ele volta para Deus na sua condição de servo. Só que Deus não pode aceitar ele primeiro como servo, sem antes aceitar ele primeiro como filho. Então, quando eu estava estudando essa mensagem, Deus colocou isso muito forte no meu coração, que antes do serviço, antes daquilo que nós queremos fazer para Deus, primeiro nós temos que ser filhos. Não adianta, não é o inverso. Deus não chama servos, Deus chama filhos. Filhos que se tornam servos. E esse é o primeiro papel que nós temos que se desempenhar no reino de Deus. É que nós temos que ser filhos. Vira para a pessoa do seu lado e fala: você tem que ser filho. Não importa o quanto você sirva, você tem que ser filho. E aí eu comecei a estudar mais a palavra, a meditar. E aí sim, depois que nós se tornamos filhos, nós começamos a servir. Alguém sabe o que significa servo no dicionário, não na Bíblia? Alguém sabe? Alguém quer dar uma definição? Vamos, gente. Ninguém. Amém. O pessoal fica com medo de errar, mas não fica com medo de errar, não. Um dia eu contei isso daí lá na célula. É tão interessante porque existem oportunidades que muitas vezes nós perdemos. Tem uma história que fala que... Alguém conhece o Bill Gates? Eu já contei essa na célula, né? Que estava lá, viu? Mas o Bill Gates teve um dia que ele estava sendo entrevistado. Da última vez eu falei interrogado. Ele estava sendo entrevistado por uma repórter. E aí a pergunta foi: por que você se tornou esse cara tão rico que você é? De acordo com a Forbes, ele era o homem mais rico do mundo. E a Bíblia não falou nada, gente, dele. Esquece. E aí ele entregou um cheque na mão daquela pessoa. E entregou no cheque na mão daquela repórter e falou para ela: olha, escreva aí o valor que você quiser. E aquela moça se sentiu intimidada, falou: como assim? Mas eu estou te fazendo a pergunta. E ele falou: não, mas escreve aí o valor que você quiser. Não, pelo amor de Deus, sou eu que estou fazendo a pergunta, você está me constrangendo assim. E no final das contas ele toma o cheque da mão dela e guarda no bolso. E no final das contas ele fala: olha, a oportunidade que... ele falou assim, que a diferença dele de outras pessoas que o tornou o homem mais rico do mundo é que ele não perdeu as oportunidades que foram dadas para ele. E ele fala: eu podia hoje ter feito você a repórter mais rica do mundo, e eu não fiz porque você não quis agarrar
uma oportunidade. Então é muito importante que eu e você, nós tenhamos coragem de agarrar a oportunidade. Ah, mas e se eu errar? Você tentou, amém? Então não vou nem perguntar de novo o que é servo. Bom, servo, de acordo com o dicionário, é quem não é livre, privado de sua liberdade, quem age com obediência, né? Enfim, só que o dicionário, quando a gente pega a palavra servo no dicionário, que é o segundo papel nosso no reino, o primeiro papel é o filho, o segundo papel, servo. E servo, de acordo com o dicionário, é aquele que não é livre, é aquele que está debaixo de autoridade de alguém e não é livre, não consegue fazer nada porque é sujeito. Só que de acordo com a Bíblia, ser servo para a Bíblia é aquele que é grato por causa da graça. Eu escrevi da seguinte forma: servo para a Bíblia é aquele que é grato pela graça. O que significa isso? Deus nos amou tanto, Deus zelou tanto por mim e por você, Deus cuidou tanto de nós, que hoje nós estarmos servindo qualquer outra pessoa é em favor dessa graça que Deus nos deu. Ou seja, quanto mais servo eu e você se torna, mais filho nós se tornamos. Isso já nos faz entender que Deus não chamou ninguém aqui para ficar parado. Deus não chamou ninguém aqui para ser um esquenta-banco. Ah, mas eu não fui chamado, sei lá, para ser um pastor, para estar aqui louvando, para liderar uma célula. Amém, mas Deus te chamou no mínimo para você servir. E servir gera graça em nós, porque cada vez que nós servimos, mais livre nós se tornamos. A graça não é o favor imerecido? Cada vez que nós servimos, mais graça tem em nós. E esse é o nosso segundo papel. Então, quanto mais servos se tornamos, mais livres somos. Primeiro papel, ser filho. Só que depois que você se torna filho, você começa a servir o seu pai. É tão interessante porque a gente fala do livre-arbítrio, né? Só que quem aceitou Jesus entregou esse livre-arbítrio para ele. E é engraçado porque Jesus não é um mau administrador, né? Fala pra mim, você tá triste aí, tá chateado, tá magoado, tá arrependido de ter entregue para Jesus a sua vida? Jamais. Pode ser que algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida, mas é questão de tempo, porque a Bíblia fala que se for propósito vai se cumprir. E o nosso terceiro papel no reino de Deus é o amor. Primeiro papel, segundo, terceiro, amor. Paulo fala que eu posso fazer tudo. Olha, eu posso dar R$1 milhão pro Denis, abençoar a vida dele. Uau, ó, Denis, compra um carro pro Noah. Só que a Bíblia fala que se eu não tiver amor, essa minha obra que eu estou fazendo, que diante das pessoas é incrível, né? Você entregar uma quantia gigantesca na mão de alguém, mas se eu não tiver amor, de nada valeria. Só que enquanto eu estava estudando essa palavra, o que Deus colocava no meu coração é que o problema não é o amor, o problema é manter-se amando. E eu não sei aqui quem já acendeu uma fogueira, uma churrasqueira. Churrasqueira a gente acendeu, né? Glória a Deus. Mas é tão interessante porque você acende lá a churrasqueira, e acender a churrasqueira não é a parte difícil. Não é a parte difícil. A parte difícil é você toda hora ter que abrir o carvão para ficar jogando mais. Só que é interessante, né? Porque olha o que a palavra de Deus fala em Apocalipse 2:1. Se puder pôr aí para mim, na mesma versão NTLH. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja de Éfeso, vou falar Éfeso, glória a Deus, é isso aí, Éfeso, aleluia. Aí, ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Lembra que eu falei que a dificuldade não está no amor, a dificuldade está em manter-se amando?
Olha que interessante. Eu sei que vocês têm feito, sei que vocês trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Olha que servo bom, fiel, aleluia. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. Sabe o que é isso? É teste de fé. E aí, irmão, você profetizou, então eu quero ver acontecer. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofrimento por minha causa, sem desanimarem. Tem alguma coisa que reprova esse servo? Não tem, gente. Perfeito. Próximo. Porém, é muito interessante porque o porém aqui representa uma vírgula. Ou seja, tá fazendo, porém. E quando Deus fala porém, é onde a gente tem que prestar atenção, porque significa que pode estar tudo certo, mas ao mesmo tempo pode estar tudo errado para Deus. Aqui diz: porém tenho uma coisa contra você, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. É uma igreja que serve, são pessoas que desenvolvem seu papel no reino de Deus, mas já não fazem como no começo. E quando eu estava aprendendo isso daqui, lendo isso daqui, Deus colocava muito forte no meu coração que todos aqui têm suas funções no reino de Deus, e acredito que cada um aqui já recebeu até palavras sobre coisas que você precisa viver. É um missionário, é um pastor, é um levita, é alguém que vai ganhar vidas. E no começo você recebe essa mensagem: eu sou esse cara, eu amo, é isso. Só que você já percebeu que no decorrer do tempo esse amor se esfria? Ou seja, você era para ser um missionário, está pensando nas missões, e hoje sua mente já está tão longe. Hoje seu propósito já está tão longe, você já está pensando: meu Deus, mas o que eu vou fazer, como vai ser, como não sei o que. E já era, o propósito foi embora. E essa foi a acusação de Deus a essa igreja. O grande problema, vocês estão servindo, mas o grande problema é que o amor foi embora. O primeiro amor passou. E hoje Deus quer restaurar, tanto na minha vida quanto na sua vida, coisas que você sabe que Deus te chamou para você fazer, e você ainda não está desempenhando essa função, porque você deixou esse amor passar. Lembra que eu comecei falando da churrasqueira, da lenha em si, né? Da tocha, chama? Carvão, boa. E olha que interessante, quando a gente acende um carvão, você coloca lá fogo, você precisa manter alimentando aquilo, certo? Só que como você faz para você apagar aquela brasa? Como você faz para você apagar aquela brasa ali de fogo? Quem acha que a água levanta a mão? Uma pessoa. Boa. É só deixar. Você não precisa jogar água, você não precisa, nossa, deixa eu jogar terra para abafar. Você não precisa, é só você deixar. E assim é no nosso coração. Deus colocou chama em você, no seu propósito, no seu chamado. Se você não alimentar, é só deixar, vai se perder. O amor não vai continuar, a brasa não vai continuar queimando. Só que hoje, nessa manhã, Deus quer colocar uma nova brasa dentro de nós, com uma nova lenha. Porque Deus quer que você pegue o chamado que Ele te deu, o propósito que Ele te deu, e desenvolva isso, e viva isso. Deus quer te usar, amém? Então o primeiro papel nosso no reino é nós sermos filhos. O segundo papel nosso no reino é nós servirmos. Não existe o filho que não serve. Também, consequentemente, não pode existir o servo que não é filho. E o terceiro que nós acabamos de ler é aquele que ama, ou seja, o amor. Só que o detalhe é manter-se amando.
Às vezes Deus te deu um sonho, um propósito. Quantos aqui Deus falou para você que você vai ser um missionário, vai pregar o evangelho? Você não pode deixar isso se esfriar. Quantos aqui Deus falou para você que você tem a convicção que você vai ser um pastor, vai ser alguém que vai ganhar vidas, vai ser um levita, vai ser um adorador? Você não pode deixar isso jamais se esfriar no seu coração. E aqui entra o quarto ponto, que é o compromisso. O quarto ponto nosso no reino de Deus é o nosso compromisso. Eu vou falar de alguém aqui que ele entendeu que Deus tinha falado para ele. Lembra que eu falei, não pode deixar a chama se apagar? E ele não deixou a chama se apagar. O nome desse homem é Estevão. Estevão, ele foi o primeiro mártir da Bíblia. Para quem não sabe, mártir é a pessoa que ela morre por causa de Cristo. Só que é tão interessante porque no texto fala que, olha como era a vida de Estevão. Eles estavam vivendo Atos, ou seja, a vinda do Espírito Santo já estava sobre a vida das pessoas. Então aquele era o tempo no qual as pessoas, elas se ajudavam muito. E Estevão, em outras palavras, ele era alguém que ele distribuía a cesta básica. Ele ia de casa em casa levando o mantimento para as pessoas. Ele era um servo. Ele tinha convicção daquilo que ele queria fazer diante de Deus. Então ele sai levando nas casas de cada um. Só que Estevão, ele desenvolvia a sua função diante de Deus. Essa função, ela parece ser tão importante assim? O que vocês acham? Não parece, né, ser tão importante assim. Poxa, ele só levava a cesta básica ali diante das pessoas. Só que a Bíblia fala que Estevão, em certo momento, ele vira para algumas pessoas que estavam reunidos e não viviam aqueles princípios, aqueles propósitos, e eles começam a falar. Ele começa a falar contra aquelas pessoas, mas não simplesmente porque ele queria falar contra aquelas pessoas, era algo que Deus estava falando para ele falar. E todas as vezes que você se levantar em questão do evangelho, sempre vai haver pessoas que vai tentar te calar, que foi o que aconteceu com Estevão. A Bíblia fala que Estevão, as pessoas pegam Estevão ali. Agora eu vou pedir para, por favor, abrir em Atos dos Apóstolos 7:54. Fica mais fácil. Quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ou seja, ele tinha falado muitas coisas, né? Falado, olha, vocês não estão vivendo aquilo que era para vocês estar vivendo. Enfim, existe uma acusação ali contra aquele povo. Quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha a diferença, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Lembra que eu falei que a função dele não era uma função tão interessante, tão gigantesca? Só que você já viu esse texto escrito na palavra, Jesus em pé à direita de Deus? Quem já viu esse texto? Não tem. A Bíblia fala que Jesus sentado à direita de Deus. Sabe qual que é o significado disso? Jesus se levanta para ver o que estava acontecendo, cara. De tamanho, porque ele foi a primeira pessoa que morreu por Jesus, morreu por causa de Cristo, o primeiro mártir da Bíblia. E a Bíblia fala que Jesus está de pé, de tamanha importância e relevância que ele foi para o Evangelho. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Próximo. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Nós sempre vemos o Filho de Deus sentado. Próximo. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, avançaram todos junto contra Estevão. Depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, que futuramente se tornou o Paulo que nós conhecemos, tomando conta de suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condene essa gente por causa desse pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Aqui
Ele foi a primeira pessoa que morreu por conta do evangelho descrito na Bíblia, o primeiro mártir da Bíblia. Só que eu não consigo ver tamanho compromisso maior do que o de Estevão. Ele está disposto a dar a sua vida por causa do evangelho, por causa do reino de Deus. E é por isso que esse se tornou o 4 pontos do nosso papel no reino de Deus, o compromisso. Porque Estevão deixou o compromisso dele maior do que o ego dele, maior do que o orgulho dele, maior que a soberba dele. Ele se fez ali, ele se humilhou. Ele poderia talvez ter falado: olha, me perdoa, gente, por favor, não me mata. Podia, sei lá, ter tentado fugir, ter tentado correr, ter feito tudo isso, mas não foi o que aconteceu. Ele simplesmente se ajoelha e ele continua firme no seu propósito. Aqui está o exemplo de alguém que não deixou a brasa se apagar. Aqui está o exemplo de alguém que continuou jogando lenha, mesmo na pior situação. Porque muitas vezes é fácil nós estarmos com Deus nos momentos que, tipo assim, nós sermos fiéis, sabe, comprometidos, no momento que está tudo certinho, está tudo bacana. Mas o difícil é nós sermos fiéis quando acontece o que aconteceu com Estevão. Eu não estou falando aqui que você vai perder a sua vida. Para o mundo você vai perder sua vida. Só que o compromisso com o seu papel no reino precisa ser maior do que o seu orgulho, do que o seu ego, do que suas paixões pelo mundo. Quem aqui ama carro? Quem gosta de carro, gente? Só eu? Pelo amor de Deus. Vinícius, tenho certeza. Só que olha que interessante, o nosso amor pelo reino precisa ser maior do que um carro. Se for necessário, eu e você ter que vender tudo, cara, por causa do reino, a gente vai vender tudo por causa do reino. O nosso compromisso com o reino precisa ser maior do que os nossos desejos pessoais. Quem aqui tem sonho de, sei lá, viajar o mundo? Quem tem sonho de viajar o mundo? Mas e se Deus falar: ó, você não vai viajar, você vai ficar aqui pregando evangelho? O seu compromisso tem que ser maior. Então, o primeiro papel nosso no reino é nós sermos filhos. O segundo papel, nosso compromisso, o segundo papel nosso no reino é nós sermos servos. O terceiro papel nosso no reino é nós amarmos. E o quarto papel é nós sermos comprometidos com o reino. Não existe reino de Deus, nós estarmos aplicando o reino de Deus sem compromisso. Não dá para você servir a Deus, reino de Deus, sem compromisso. Não funciona assim. Não funciona assim. Tem que ter compromisso, amém? E a quinta, nosso quinto papel no reino de Deus é termos uma fé verdadeira. Abre, por favor, a Bíblia de vocês em Tiago 2,17. Se puder colocar aqui, Tiago 2,17. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Tudo que nós estamos falando, tudo que você vai ouvir durante esse dia, quem vai estar aqui de noite também? Aleluia. Então tudo que você está ouvindo hoje, de manhã, de dia, de noite, só vai fazer sentido quando você decidir por isso em prática. E aqui Tiago ele fala exatamente que se a nossa fé ela não tiver ações, ou seja, atitudes, a nossa fé se tornaria morta. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a se levantar nesse momento. Se puder colocar o louvor. E nesse momento eu quero convidar vocês a saírem daqui, desse primeiro momento, de uma forma diferente. É tão interessante porque tudo que nós ouvimos aqui tem a ver com eu e você colocarmos em prática. Porque você já é filho, amém? Só que só você pode desempenhar essa função de filho.
Deus já te deu a oportunidade de você servir, mas só você pode desempenhar essa função. Deus já te deu a chance de amar o reino acima de todas as coisas, mas só você pode desempenhar essa função. Deus já te deu a chance de você ser comprometido, mas só você pode desempenhar essa função. E Deus também já te deu a chance de você ter uma fé verdadeira, mas só você pode desempenhar essa função.